Olá, caros alunos do 8º A e do 8º B da Escola Chico Mundoca. É com grande satisfação que nós damos início à nossa aula remota número 20, Hoje, 15 de setembro de 2020. O nosso assunto permanece nas áreas de figuras planas e hoje nós vamos lidar com paralelogramo, trapézio e losango. Tá aí as habilidades. Vamos ao nosso capítulo 8, que é o tema que a gente está trabalhando ainda esse mês, Área, volume e capacidade. Estamos estudando, por enquanto, área. Depois veremos volume e capacidade. Está aqui os objetivos: calcular a área de um paralelogramo, calcular a área de um trapézio, calcular a área de um losango, resolver problemas envolvendo a área de figuras planas. Este terceiro objetivo tem que estar muito... Aliás, este último objetivo, o quarto objetivo, nós temos que ter muita atenção a ele. Porque hoje nós iremos encarar alguns problemas, algumas situações, problemas bem interessantes e que exigem muita concentração de cada um de vocês. Copiem o que a gente está comentando aqui na aula. Não é só para ver, é para ver e copiar, tá certo? Copie, pause o vídeo, volte até onde você não entendeu, assista novamente para que você tenha uma compreensão bacana do que a gente vai trabalhar hoje, tá certo? Vamos lá, gente. E dando início à nossa área do paralelogramo. Paralelogramo, que é esta figura, este polígono, um quadrilátero, possui 4 lados, ok? Já estudamos as propriedades dele. E aqui no paralelogramo, você pode observar que ele se assemelha um pouco ao retângulo, mas cuidado, só se assemelha porque ele tem características diferentes, tá? Porém, na hora de calcularmos a área, vai ser a mesma ideia do retângulo. Quem lembra, o retângulo tem como fórmula, como expressão para o cálculo da área, base vezes altura. Aqui no paralelogramo é do mesmo jeito, porém, temos que ter muito cuidado. A base nós conhecemos, está aqui a base. Lembrando que essa base ela pode estar aqui em cima também, mesma coisa, mesma medida, já que lados opostos são congruentes nos paralelogramos. Agora, o mais importante aqui é nós sabemos reconhecer a altura. Como é que a gente entende a altura? Nós já discutimos isso nos triângulos e também nos quadriláteros, Mas principalmente nos triângulos, na ideia de Ceviana. A altura é um segmento perpendicular com a base. Ele forma um segmento perpendicular com a base. Ou seja, a altura é um segmento que forma um ângulo reto. Então, a medida desta linha pontilhada, que está aqui, por exemplo, obrigado ela vir aqui, pode vir em outros lugares, Então, ela pode vir até aqui fora. Em muitos casos, ela vem aqui fora, a linhazinha pontilhada, tá? Representando aqui o ângulo reto. Lógico que é um desenho péssimo, mas é uma linha pontilhada, digamos, que também representa essa ideia de altura, tá certo? Então, cuidado, para ser altura, tem que formar ângulo reto com a base, ok? Então, a fórmula para se calcular é igual a do retângulo, olha aí, ó. A área do paralelogramo, que é a área, é essa região azulada, toda a região azul é a área. E esta preta, professor, nós já discutimos semana passada, a preta está representando o contorno, portanto, é o perímetro, tá? Cuidado para não esquecer dessas ideias. Então, a área do paralelogramo é base vezes altura. Vamos para um exemplo. Observe as medidas de uma vaga de estacionamento do condomínio onde Fernanda mora. Sabendo que essa vaga possui formato de paralelogramo, calcule a área ocupada por ela. Pronto, ele já citou que se trata de um paralelogramo. Gente, todo mundo já viu essas vagas de estacionamento, Não precisa você sair do Martinópolis para ter visto isso aqui. Tem alguns pontos aqui em Martinópolis que tem essas vagas pintadas no chão, no asfalto, tá certo? Então, vocês já devem ter observado algo semelhante com isso, essas vagas de estacionamento, tá? E ela está dizendo que elas são paralelogramos. Vamos ver mesmo se elas são? Preste atenção, ó. Percebam que se trata de um paralelogramo, como já foi dito. Então, vamos ver aqui onde é que está esse paralelogramo. Vocês percebem a diferença na cor? Eu coloquei um paralelogramozinho aqui, ó. Eu coloquei um paralelogramo para vocês verem em destaque. Ora, para a gente calcular a área de um paralelogramo, eu preciso de quê?
eu preciso conhecer a base e a altura. Quem é a base? Está muito fácil. Base está aqui, ó, 2,5 metros. Quem é a altura? Professor, não estou vendo nada dentro da figura, mas ele colocou o valor aqui fora. Ó. Percebam que a altura, que é essa distância que vai daqui, desse vértice até aqui, né, a linha pontilhada, formando o ângulo reto. Para ser a altura tem que formar um ângulo reto, né? Pronto. Este comprimento que eu fiz de vermelho tem o mesmo tamanho desse comprimento que já estava na figura. Portanto, a medida 4,7 metros representa a altura do nosso paralelogramo. Então, o que a gente vai fazer agora? Não tem segredo, é 2,5 vezes 4,7 metros. Então, vai ficar o que? A nossa área, basta multiplicar, 2,5 vezes 4,7, 11,75 metros quadrados. Por que metro quadrado? Porque lembra que tem 1, aqui o expoente também é 1, como o m é igual ao m, repete a base, é o m, somos expoentes. 1 mais 1, 2. Por isso que fica metro quadrado. Unidade de área, metro quadrado, centímetro quadrado, quilômetro quadrado e assim por diante. Então, é essa região colorida aqui em destaque, que é a área, né? Próximo polígono, temos o trapézio. Importantíssimo o trapézio, tá certo? Preste muita atenção na ideia relativa a trapézio. Trapézio, eu escolhi para esta aula um trapézio isósceles. Este é o trapézio isósceles, que é o quê? Que é aquele trapézio que possui os lados que ligam as bases. Lembra das bases? A base superior e a base inferior. A gente chama de base maior e base menor, né? Os lados que ligam as bases, eles são congruentes no trapézio isósceles. Além dele, nós temos aquele trapézio retângulo, que possui dois ângulos retos, e temos também o trapézio escaleno, no qual esses lados aqui que ligam as bases são diferentes, né? Ok? Preste atenção agora numa coisa. Vamos ver aqui quais elementos são necessários, quais características são necessárias para a gente descobrir a área de um trapézio. Primeiro, temos que conhecer a base maior. Nós já vimos isso aqui, esses elementos, nas aulas anteriores. Base maior é este comprimento. Também queremos a base menor, está aqui em cima, nesse caso. É obrigado? Não é obrigado vir sempre em cima, não. Pode ser invertida a ordem aí, tá certo? Contanto que você vai representar por B maiúsculo a base maior, B minúsculo a base menor, ok? O que mais nós temos que saber? Novamente, temos que saber da altura. Quem é a altura? De novo, é o segmento perpendicular à base. Ou seja, é um segmento que forme ângulo de 90 graus com a base. Pronto. Esta linha pontilhada, a medida dela representa H, que quer dizer a altura. Precisamos dessas três informações para resolver a área de um trapézio, que é essa região azulada na figura. Está aqui a fórmula. Olha como é que fica a fórmula, gente. Ó. Ou expressão algébrica, né? Abre parêntese, base maior mais base menor, fecha parêntese, vezes a altura, tudo isto dividido por 2. Grave isso aí, guarde na sua memória, que a gente vai usar muito, né? E vocês principalmente. Exemplo 2. Paulo tem um terreno com formato de trapézio retângulo e cujas medidas estão representadas ao lado. Com uma cerca paralela a B, Paulo vai dividir o terreno em duas regiões de mesma área, uma com formato de retângulo e a outra de trapézio. Quais são as medidas das dimensões da região retangular que serão obtidas? Muito cuidado nesse momento. Aqui, este exemplo já é um exemplo um pouco mais complexo do que o anterior, tá certo? Então, tem que ter muita atenção, porque são várias informações. E outra, e o que ele está pedindo são aqui na parte final do enunciado, temos o comando da questão. Comando é aquilo que é pedido na questão, que é exigido. Então, ele pergunta, quais são as medidas das dimensões da região retangular? Ok?
O que ele quer saber? Quem é o retângulo aqui? Gente, ele disse no problema que o Paulo vai construir uma cerca paralela ao lado AB. Cerca paralela ao lado AB. Quem é que está representando essa cerca? Justamente a linha pontilhada. Está aqui o lado AB, A até B, lado AB, paralelo, é um segmento ou reta que não tem ponto de interseção com esse outro lado. Tá? Dois segmentos são paralelos quando eles não se tocam. E mantém a mesma distância de um para o outro sempre. Aí são segmentos paralelos. Então, no caso, o segmento AB é paralelo à cerca que ele representou por esta linha pontilhada. Quando ele dividiu essa cerca, passou essa cerca, o terreno que tem a forma de um trapézio retângulo foi dividido em duas áreas, em duas partes. A parte 1, ou terreno 1, que é um retângulo, e o terreno 2, um outro trapézio. Ok? Um outro trapézio. Detalhe, ele disse que a medida da área do terreno 1 é igual à medida da área do terreno 2. Então, eles têm medidas de áreas iguais. É outra informação importante. O que é que ele quer saber? Ele deu todas essas informações para saber as dimensões da região retangular. A palavra-chave aqui no problema, por enquanto, para a resolução final, é a palavra dimensão. E, professor, me diga uma outra palavra que represente, que indique a ideia de dimensão, professor. Digo sim. Muito fácil, uma outra palavra que represente ela, sabe o que é, gente? A palavra lado. Quando ele fala em dimensão, a gente pode entender aqui na figura como os lados do retângulo. É isso que ele está lhe pedindo. Em outras palavras, né, de outra maneira, dimensão da região retangular, ele quer saber quais são os lados desse retângulo. Ou seja, ele quer saber quem são a base e a altura do nosso retângulo. É isso que ele está pedindo para a gente nessa questão. A base e a altura do retângulo. Ok? Nós já temos alguma dessas informações, dessas dimensões? Temos, ó. Se você olhar o retângulo, esta figura aqui que tem isso, que vou tentar fazer aqui de outra maneira, ó. Pronto. Aqui a região retangular. O que é que nós conhecemos dela? Conhecemos a medida AB, que eu poderia chamá-la sem problema de altura, ou de largura, ou comprimento, dependendo da situação. Tá? A gente pode chamar ela aqui de altura. Ou comprimento por se tratar de um terreno, mas também é questão de nomenclatura, não vai interferir muito na resposta não. Só que ainda falta esse tamanho aqui, que eu vou chamar ele aqui de base, B de base. Falta o tamanho da base, que é esse pedaço aqui. Eu não sei quanto ele mede, só sei que a altura mede 12 aqui, digamos, né? Falta a base, então vamos procurar. O que é que a gente vai fazer? Primeiro, vamos calcular a área do terreno, a área total desse terreno grande, desse trapézio grande. Deixa eu apagar aqui primeiro, né? Para que não misture tudo. Anote tudo que eu estou falando para vocês aí, gente. Muito importante essa ideia de dimensão, tá? Saber o que está sendo pedido na questão é super importante também para a gente resolver. Pois bem, então por que ele está dizendo que nós temos que primeiro calcular a área total do terreno, que é um trapézio? Porque é o seguinte, ó, é importante nós fazermos isso porque ele diz bem aqui para a gente que as duas regiões elas têm a mesma área. Isso é uma informação super importante, pelo amor de Deus. Uma informação super importante que tanto a região 1 quanto a região 2, retângulo e trapézio, têm a mesma área. Isso é super importante, tá? Porque através da área do retângulo eu consigo descobrir quanto mede esse lado, que é o que ele está pedindo. Tá certo? Então vamos primeiro de tudo saber a área do trapézio.
Para nós descobrirmos a área do trapézio, precisamos de quê? Da base maior, da base menor e da altura. Quem é a base maior? Se você disse 20 metros, se garantiu. A base menor, 16 metros. Perfeito. Quem é a altura? Ora, a altura é justamente a medida dessa cerca ou a medida do lado AB. Tá certo? Lembra que a altura é o segmento perpendicular à base. Se a base é BC, uma delas, né? A altura é esse segmentozinho aqui, ó, segmento AB. Então, a altura mede 12 metros. Então, vamos substituir. Vai ficar assim, 20 metros mais 16 metros, vezes 12 metros, dividido por 2. 20 mais 16 metros dá 36 metros, vezes 12 sobre 2. 36 vezes 12 dá 432, agora já virou metro quadrado, porque metro vezes metro, metro quadrado, já é medida de área, dividido por 2. Então, a área desse terreno todo do Paulo, a área do terreno dele inteira, é 216 metros quadrados, do terreno todo. Porém, nesse momento, eu quero saber apenas a área da parte retangular quando ele traçou a cerca, ele passou a cerca, né? Então, ó, como já encontramos a área do terreno, que é 216 metros quadrados, e sabendo que ele foi dividido em duas regiões de mesma área, a área da parte retangular, que é esta que estou passando aqui o cursor, é dada por, ora, é a área, se ele diz que as duas têm a mesma medida, então, eu pego a área total do terreno e divido por 2, já que tem a mesma medida, as duas partes. Então, vai ficar 216 metros quadrados por 2. É uma divisão simples, né, gente? Faz direto manualmente mesmo. Então, a área do retângulo é 108 metros quadrados. Então, a área do retângulo, 108 metros quadrados, ok? Então, gente, nós temos aqui uma área de 108 metros quadrados, é a área do retângulo. E eu pergunto a vocês, qual é a área dessa outra região? Não tem dúvida, né, gente? Também é 108, porque a área total é 216 e as duas têm áreas iguais, então cada uma tem 108 metros quadrados. Gente, vamos agora para a parte final do problema. Vamos concluir o problema, mas para isso eu vou lembrar para vocês uma coisa. Como é que a gente calcula a área de um retângulo? Vocês lembram? Não é base vezes altura? Só isso, né, gente? A área do retângulo é base vezes altura, não tem para onde correr, não. Só isso? É sim. Pois bem, então se a área é base vezes a altura do retângulo, eu estou falando deste retângulo, né? Que é a parte do terreno, metade desse terreno. Então, para a gente concluir o problema, determinaremos as medidas das dimensões, ou seja, dos lados do terreno retangular, que é o que ele está pedindo. Quais as medidas das dimensões, né? Como já conhecemos a área, que é 108 metros quadrados, essa região interna aqui, todinha é chamada área, né? A parte de dentro, ok? Como nós sabemos essa área? E também... aqui não é 216, é 108, tá? Está um pouco errado aqui. E também conhecemos o comprimento, ou a altura, no caso, que é 12 metros. A gente pode descobrir o que? A medida desse comprimento, que é a base. Ó. A gente pode saber quanto mede a base de maneira muito fácil. Ora, presta atenção. Se eu tenho a área, que é 108, tenho a altura, que é 12, olha, e o B de base está multiplicando com o H de altura, né? Se a gente passar esse H para o outro membro, ele vai dividir, vocês estão entendendo? Ó? Vai passar assim, ó, B fosse uma equaçãozinha. B igual a área que eu já tenho. Vou mexer na expressão. Ó. Eu posso fazer isso? Posso, que é uma igualdade. Então, se o H está multiplicando com B, eu vou passar este H para o outro membro, dividindo. Então, vai ficar A dividido por H. É assim que a gente pode encontrar a base. Desde que eu já possua a área
e a altura, por exemplo, né? Então é o que eu vou fazer agora. Nós fazemos o quê? A área do retângulo, 108, dividido pelo comprimento, ou no caso pela altura, que eu já tenho, que é 12. Então 108 metros quadrados dividido por metro, por 12 metros. Ó, vou cancelar um m com esse m aqui, vai ficar a base igual a 9 metros. Então a base, que é esse valorzinho aqui, essa distância horrível que eu fiz aqui ainda há pouco, mede 9 metros. Por quê, professor? Quanto é a área do retângulo mesmo, né? 108. Vamos multiplicar 12 vezes 108. Ora, 12 é 10 mais 2. Então, 10 vezes 9, 90. 2 vezes 9, 18. 90 mais 18, 108. Correto, perfeito. Tá? Área do losango. Aqui no losango a gente vai ter que lembrar da ideia de diagonais. Já estudamos também sobre diagonais, principalmente nos quadriláteros. Vimos isso nos quadriláteros. Temos aqui um losango, que é um quadrilátero, né? E ele também é um paralelogramo ao mesmo tempo. Neste losango, nós temos, para descobrir a área dele, que é a região azulada, né? Porque a preta é perímetro, é o contorno. Então, para a gente descobrir, nós precisamos conhecer o quê? Precisamos saber a medida desta distância, que eu vou chamar de diagonal maior. Cuidado com essas palavrinhas, não confundam, né? Diagonal maior chamei por D maiúsculo. E também preciso conhecer da medida deste segmento, que é a diagonal menor. Nós vimos nas propriedades dos quadriláteros que as diagonais de um losango, elas além de se encontrarem no ponto médio dos segmentos, elas ainda são perpendiculares, né? Elas formam ângulos retos, ok? Perfeito. Então, como é que a gente vai fazer? A fórmula é muito fácil. É muito fácil a fórmula, né? Ou a expressão para calcular a área. Basta você fazer o quê? Diagonal maior vezes a diagonal menor e dividir por 2. Muito simples. Muito simples. De novo, é importante nós sabermos quanto medem diagonal maior e diagonal menor, porque aplicar na fórmula é muito fácil. Ora, está aí D diagonal maior vezes diagonal menor dividido por 2. Muito simples, né? Agora, eu quero que vocês tenham muita atenção nesse problema. Ele é talvez não sei se talvez seja, né, o mais complicado dos 3 de hoje, mas ele é muito importante. Muita situação dessa cai, né, em provas externas principalmente, então fiquem muito atentos na resolução. Nossa resolução será composta de 5 partes. Preste muita atenção a cada uma delas, para não se perderem no caminho. Pausem o vídeo, copiem, retornem a um ponto específico se não tiver entendido, né, a resolução, mas prestem muita atenção. Vamos a ele. Uma bandeira do Brasil, uma bandeira nacional brasileira foi confeccionada com as seguintes dimensões. Primeiro, o formato maior da bandeira nacional é um retângulo, vocês estão vendo, né, que é o que representa essa parte verde toda, né? Então, nós temos aqui a base do retângulo é 2 metros e a altura desse retângulo é 1,4 metros, né? Então, nós temos aqui essas dimensões. Nós vimos anteriormente que dimensão quer dizer a medida dos lados, né? Então, a base, 2, a altura 1,4 metro. Sabendo, é aqui que a gente vai ter a pergunta, né? Sabendo que os 4 vértices do losango, que são vértices, são os pontos de encontro de 2 segmentos, né? Então, isso é um vértice, está aqui o outro vértice, está aqui o outro vértice do losango e o outro, porque se ele é um quadrilátero, ele tem que ter 4 lados e, consequentemente, 4 vértices, né? Tá aí os 4 pontinhos indicando os vértices. Sabendo que os 4 vértices do losango, que é a região amarela, são, olha a palavra que ele usou, equidistantes. Eu já comentei com vocês que o prefixo equi significa igual. Então, traduzindo essa palavra, né, de maneira grosseira, quer dizer distâncias iguais. Então, significa que a distância do vértice até a borda sempre é a mesma nos 4
vértices do losango. Sempre a mesma distância. Tanto é que ele falou, ó, são equidistantes, têm a mesma distância da borda e estão a 17 centímetros dela. Ok? Então, as distâncias são sempre de 17 centímetros do vértice até a borda. O que é que ele quer saber? Calcule a área que ocupa a parte verde visível na bandeira. Visivelmente, o que é que você consegue enxergar aqui? Visivelmente, você só está vendo onde tem verde, só aqui nessa região. Nada mais do que isso. Você não enxerga verde, você enxerga amarelo, enxerga azul, branco. Mas o verde só está onde você está vendo aí mesmo. Não tem por trás negócio de verde, não. Então, preste atenção. Ó. Se você bem pensar, como é que a gente poderia fazer aqui? A lógica do problema é essa. Ora, se eu só quero saber essa regiãozinha, a área dessa região verde, que está pintada de verde, a medida dessa superfície, ora, se eu retirar essa parte amarela e azul daqui, basta eu tirar a amarela, né? Se eu retirar a amarela e a azul vem com tudo, vem junto também, eu vou ficar só com a área verde. Quer ver? Ó? Então, para eu encontrar a área verde, basta a gente fazer o quê? Calcular a medida da área do retângulo, que é a bandeira toda aqui, menos como se eu retirasse o losango. Olha aí, ó. Se eu retirar o losango, ficou ou não ficou somente a área verde? Ficou, né, gente? Então, eu vou voltar aqui, ó. A área verde é igual à área do retângulo, que é ele todo, menos, ou seja, tirando a área do losango. Então, nesse problema, nós vamos ter que saber duas coisas. Quanto mede a área do retângulo e quanto mede a área do losango. É isso que a gente precisa saber para nós respondermos a questão. Descobrir quanto mede a área verde, apenas parte visível. Porém, a primeira parte até que é simples. Vamos ver ela aqui, ó. Calcular, na primeira parte, a área total da bandeira nacional, que é um retângulo. Ora, a primeira parte é muito fácil. Esse 2 metros representa a base, enquanto que 1,4 metro a altura. Então, a área de um retângulo é base vezes altura. 2 metros vezes 1,4. A área do retângulo é 2,8 metros quadrados. Olha aí. Tome nota, viu? Anote essa areazinha. Vou até botar ela aqui no cantinho. Pelo menos aqui, mais ou menos. 2,8, para ninguém esquecer. Essa aqui é a área do retângulo, tá bom? Para ninguém esquecer. E agora? Agora vamos para a outra parte, que é o quê? A do retângulo é muito fácil, já foi feita. E a do losango, para eu poder retirar essa área, eu tenho que descobrir quanto mede a área do losango. Vocês lembram qual é a fórmula para se calcular a área do losango? Diagonal maior vezes a diagonal menor dividido por 2. Aí eu pergunto, quanto mede a diagonal maior? Quanto mede a diagonal menor? Não sei, professor. Não está mostrando aí. Realmente não está, não. Primeira coisa que a gente vai fazer no passo é o seguinte. Precisamos descobrir as medidas das diagonais do losango. Assim, vamos entender o problema. O enunciado do problema nos diz que, já conversamos sobre isso. 1. Os vértices do losango são equidistantes da borda. Significa o quê? Que os 4 vértices, que eu já marquei os pontinhos aqui, estão sempre a uma mesma distância da borda da parte verde, né? Dessa bandeira. Outra informação. Cada um desses vértices está afastado da borda 17 centímetros. O que quer dizer? Olhe para a figura agora, por gentileza, que eu vou mostrar uma cor para vocês. Pronto. Primeiro, tá aqui os vértices, eles estão sempre a uma mesma distância. Olha aí, ó. Isso é a distância deles até a borda. É dessa distância que eu estou me referindo, tá? Distância até a borda, do vértice até a borda. E foi dito o quê? Que cada distância dessa tem a mesma medida, que é 17 centímetros. É a distância do vértice até a borda, independente do vértice que eu esteja falando. 17 centímetros. Outra coisa importante.
A nossa bandeira, que está representada aqui, ela aparece toda na unidade metro. Enquanto que a distância da borda até o vértice do losango está em centímetro. Tem diferença? Tem, e nós já conversamos sobre isso. Nós só podemos somar, subtrair, multiplicar, dividir, desde que, principalmente somar e subtrair, desde que as unidades estejam iguais, as unidades de medida sejam as mesmas. Aqui está em metro, aqui está em centímetro. Não tem como eu fazer uma conta desse jeito, não. Eu preciso deixá-las na mesma unidade. Aí eu escolho, vou transformar em centímetro, quem está em metro, ou transformar em metro, quem está em centímetro. A escolha é sua. Tem que observar, lógico, o que diz o problema, né? Para ver se ele pede em metro ou se ele pede em centímetro. Aqui no problema ele não me disse em que ele quer, né, essa área, não disse se é em metro ou se é em centímetro. Nós deduzimos que é em metro quadrado porque as dimensões da bandeira estão em metro. Ó. Então, acho que ele deseja, né, ele quer da gente que seja em metro quadrado. Portanto, quem está em centímetro, que é esses carinhas aqui, eles têm que ser transformados em metro, que é o que está dizendo aqui, ó. Por estarem em centímetro e as dimensões da bandeira estarem em metros, devemos transformar 17 centímetros em metro. Como é que a gente vai fazer? Lembrando que 1 metro é igual a 100 centímetros. E aqui eu estou falando de metro linear, que eu expliquei na aula anterior. Assista ela novamente. No começo da aula eu expliquei isso. 1 metro linear é igual a 100 centímetros. Então, para a gente transformar esses 17 centímetros em metro, basta realizarmos a seguinte divisão. 17 sobre 100. É muito parecida com aquela tabelinha que a gente trabalhou na aula passada, viu? Muito semelhante. Não é igual porque lá as dimensões são muito diferentes, né? São muito grandes os números. Aqui não. Aqui cada metro tem 100 centímetros. Lá, cada metro quadrado tinha 10 mil centímetros quadrados. Diferente, né? Ok? Então, basta a gente fazer assim. 17 dividido por 100 dá igual a 0,17. Logo, 17 centímetros é, em metros, igual a 0,17 metro. Então, a gente vai utilizar... São esses novos valores que eu acho que vocês repararam que acabaram de entrar aqui na bandeira. Vou apagar novamente. Aí, ó. Eram 17 centímetros, transformei em metro, 0,17 metro. Agora sim, ó. Comprimento a altura e base dessa bandeira estão em metros. Aqui também está em metro. Perfeito. Está todo mundo combinando. Então, a gente pode ir para a próxima etapa, que é justamente descobrir quanto medem as duas diagonais desse losango, dessa região amarela da bandeira. Vamos lá. Terceira etapa, descobrir as medidas das duas diagonais do losango fazendo subtrações. Então, preste atenção nessas subtrações que nós iremos fazer. Primeiro, nós vamos descobrir a diagonal maior, que é o D maiúsculo. Então, fica assim. Diagonal maior, quanto é que ela mede? 2 metros. Tá? 2 metros. Menos quem? Ora, quem é que eu quero descobrir? Eu quero descobrir esse comprimento aqui. Vou tentar fazer ele aqui, vai sair todo torto, eu tenho certeza absoluta que irá sair muito torto. Mas vamos ver se eu consigo fazer mais ou menos ele aqui. Ele quer essa distância, gente, ó. É isso que ele quer. Esta é a diagonal maior. Até que não saiu tão torto, né? Então, isso aqui é a diagonal maior, como a gente já viu anteriormente. Ele quer essa medida para poder calcular a área. Ok? Então, quanto é essa medida? Ora, essa medida é o comprimento que vai desse ponto até este ponto. Ok?
Se a base da bandeira tem 2 metros de comprimento, a distância da diagonal maior é 2 metros menos esses 2 pedacinhos aqui, ó. 2 metros menos esses 2 pedacinhos. Quanto é que dão somados esses 2 pedacinhos? Está ali, ó, ao lado, ó. Dá 0,34 metro. Então, a medida da diagonal maior é 2 metros menos 0,34. Então, a diagonal maior mede 1,66 metros. Tá aqui, ela já coloquei ela aí de outra cor, né? Vou apagar essa linha que eu fiz. Pronto. Conseguem ver aí? Pronto, diagonal maior, tá aqui ela, mede 1,66 metros. E agora está faltando quem? A diagonal menor. Quem é a diagonal menor? É o comprimento que vai deste vértice até este vértice aqui. Aqui nós temos a diagonal menor. Diagonal menor. Como é que eu vou descobrir ele? Pela altura da bandeira. Ora, se a altura da bandeira é 1,4 metros, que é essa mesma distância daqui até aqui, 1,4. E a diagonal é a distância desse vértice a este vértice, ora, basta também fazer uma outra subtração. Basta eu fazer 1,4, que é este tamanho, né, esta altura, menos a soma desses 2 pedacinhos aqui, de novo. Porque eu só quero essa regiãozinha, né? Só quero a diagonal menor, então temos que diminuir da altura esses 2 pedaços iguais a 0,17. Então vai ficar 1,4 menos, abre parênteses, porque eu vou somá-los, né, quanto eles dão. 0,17 mais 0,17, que é cada um deles. 1,4 menos 0,34, que é igual a 1,06. Já acabou de surgir ali, 1,06, que é justamente a diagonal menor do nosso losango. Ok? Diagonal menor. Então, nós já sabemos quanto medem a diagonal maior e a diagonal menor. E agora? Bom, se eu já possuo essas duas medidas, que está aqui elas, vou calcular agora a área. Então, na quarta etapa, já possuímos as duas diagonais que eu precisava e não tinha até então. Então, agora vamos calcular a área através da expressãozinha já apresentada. AL quer dizer área do losango igual diagonal maior vezes a diagonal menor dividido por 2. Ok? Quanto mede a diagonal maior? Já descobrimos que é 1,66. Essa linha pontilhada aqui horizontal. E a menor? Tá aqui esta outra diagonal em vermelho é a diagonal menor, 1,06. Então, vai ficar 1,66 metros vezes 1,06 metros dividido por 2. Multiplicando dá 1 inteiro, 7.596 décimos milésimos de metro quadrado, dividido por 2. Fazendo a divisão, 0,8798 metro quadrado. Isso aqui é o quê? Isto aqui é o quê, gente, que está em amarelinho? É a área da região amarela. É a área do losango. 2,8, que eu registrei bem aqui, é a área do retângulo, da bandeira toda. A área do losango, que é essa parte amarela, na qual está esse círculo, né? Ela mede 0,8798 metros quadrados. Você pode utilizar a calculadora? Pode. Na sua casa você pode utilizar, né? Então, como é que vai ficar? Vamos resolver agora, vamos terminar essa questão. Vamos fazer agora a conclusão da nossa questãozinha, né? Então, para finalizar, tanto a questão quanto a aula, vamos calcular a área verde, que nós já dissemos quem é ela. A área verde é a área total da bandeira, que é a área do retângulo, menos a área do losango. A gente já viu no comecinho desse problema, né? Até tirei essa parte amarela daqui. Você lembra que eu retirei ela e ficou branco no meio? Que eu só quero saber quanto mede essa área verde aqui, ó. É isso que eu estou precisando saber, que o problema me disse, né?
Então, quanto é que mede a área do retângulo? Apaguei agora, mas dá para ver 2,8, era isso aqui, né? Menos a área do losango, tá aqui ela, também vimos anteriormente. Temos uma área verde de 1,9202 metros quadrados, que é o que representa essa região verde da bandeira. Então, este é o problema. Pause ele, volte, copie, faça tudo, ok? Claro que eu vou devagar, faço muito lento as coisas, mas para que as pessoas tentem entender, tá certo? Então, muito obrigado pela atenção, se cuidem, cuidem do próximo e façam as nossas atividades. Obrigadão e até a próxima. Tchau!